Pastor Michelson, durante a minha infância, assistindo filmes como o de Aladim, eu pensava que a Bíblia era uma lâmpada e quando eu esfregasse, apareceria alguém que atenderia os meus desejos, eu estaria orando. Oração é isso? Pastor Tomar, tem gente que trata até Deus como um bombeiro, né? Só busca quando pega fogo na casa. Oração não é isso. Oração é abrir o coração para o Senhor como se faz com um amigo. E você já entendeu isso? Como está a sua vida de oração? Se você precisa desenvolver esta vida de oração, fique conosco, não sai daí. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Presente 7. É isso mesmo, Presente 7, um curso preparatório para que no sábado você não somente esteja presente, mas também diga a 7. Para nós é um privilégio saber que você está aí conectado conosco, seja no canal da Igreja aqui das Mangueiras, seja no canal Outra Leitura, do Michelson Borges, ou seja no canal da Igreja da Quadra, Igreja Adventista de Quadra, da cidade de Quadra. Muito bom saber que você está aí. Eu espero que você já tenha feito sua inscrição em algum desses canais. Já se inscreveu? Se inscreve em todos. Eu vou dar um tempo aí para você se inscrever. Também, deixa o like e ativa o sininho para notificação. O Presente 7 é o seu canal de estudo aprofundado da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E estamos sempre juntos, eu, pastor Osmar Borges e o pastor Michelson Borges. Michelson, Presente 7? Presente 7, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um presente também poder estudar toda semana a lição da Escola Sabatina, não é verdade? Verdade, é verdade. Que coisa maravilhosa, né? E num tempo curto, acho que 10, 15 minutos, dá pra gente fazer o estudo do dia, diário, né? E é uma bênção, né? Tanto é que compara com o maná, né? Isso. O maná caía a porção diária, a pessoa se alimentava e estava pronta para o dia, né? Então a lição tem esse propósito também. Olha, é um guia de estudos bíblico para nos motivar a ter um contato diário com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Que maravilha, que maravilha. E olha, nós nunca estamos sozinhos, né? Aqui eu tenho alguns contatos que enviaram para nós. Aqui a irmã Cleusa Cruz, do Rio de Janeiro. Irmã, muito obrigado por estar conosco aí, compartilhando desse vídeo. Espero que também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E temos irmãos também da Igreja Adventista Brasileira de Londres que estão conectados. Um abraço para vocês que estão em Londres aí. Tem gente conectada também? Tem, pastor. Aqui no meu canal tem, Paulo Francisco. Aí fala assim, foi com muita emoção que comprei minha primeira Bíblia. Lembra que a gente falou sobre a Bíblia, né? Foi no episódio passado. Primeira Bíblia, como é que foi assim para você ter a sua primeira Bíblia, estudar a Bíblia? Então, Paulo aqui compartilhou. Várias pessoas compartilharam a experiência de ler a Bíblia. A Raquel Fernandes. Oi, meus queridos pastores, muito obrigada. Desde a Argentina. Tem gente aqui da França, Amapá. Veja que maravilha, né? Chega longe a mensagem, né? Que bom. E você pode ajudar a chegar mais longe ainda, lembrando que o pastor Osmar falou, curtindo, compartilhando, comentando aqui abaixo também, né? Tudo isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos têm importância e ele vai ajudar a espalhar mais ainda. E não fique triste se nós não mencionamos seu nome. Muitos estão colocando o local onde estão, mas não colocam o nome, ou vice-versa. Então coloca o seu nome e de onde você está assistindo e quem sabe no próximo episódio a gente manda um abraço para você. Você já pegou aí a sua lição da Escola Sabatina? Olha aqui, que coisa maravilhosa. Se você ainda não fez a sua assinatura, faça isso. Vai aí no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou entra aí pelos canais mais possíveis para você e faça a sua assinatura e você vai receber 4 exemplares aí no período de 1 ano. Pode começar a partir de agora também. E o nosso tema geral, Michel, que já estamos aí passando, chegando na metade, crescendo em um relacionamento com Deus. E já estamos na lição 7. Presente 7 na lição 7. Eu te convido então, se você está me acompanhando com a sua lição na mão, já para abrir aí o tema 7, que é a oração na prática. Pastor Osmar, o que eu estou achando interessante aqui, a autora trabalhou de um jeito bem didático, né? Bíblia. A gente viu a importância da Bíblia e depois como está a Bíblia. Semana passada, estudamos sobre a oração. Isso. A importância da oração. E agora, a oração na prática. Então, é interessante essa didática aqui, né? Vamos ver muita coisa importante aí, coisas maravilhosas que a oração consegue fazer quando nós permitimos que essa chave que Deus colocou em nossa mão para abrir os tesouros celestiais possa ser assim eficaz, né? Coisa maravilhosa. Muito bem. Vamos fazer uma oração inicial então? Você que está comigo aí, vamos orar?
Santo Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Agora estamos aqui com esse tema maravilhoso, a vida prática de oração. Nos ajude, Senhor, para que não sejamos apenas teóricos, mas que nós possamos executar as verdades que temos aprendido aqui nesse presente set. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para o verso, né? Eu vou comentar o verso e você vai comentar o que o povo está esperando aí, que é a fita ilustrativa, né? A tirinha. Uhum. Diz assim, Salmo 62, o verso 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Coisa linda. O clamor do salmista para que a gente confie. É o que nós vamos trabalhar nessa lição e na próxima também, né? Eu acho interessante, pastor, como o salmista, especialmente Davi, né, que era um músico, um poeta, como eles usam assim expressões que nos fazem pensar como é possível derramar o coração, né? Me lembro também de uma expressão de Ellen White em que ela diz que Jesus repreendia com lágrimas na voz. Uhum. São expressões que trazem assim imagens mentais muito interessantes. Derramar o coração. Coração é a sede dos pensamentos, no caso bíblico, né? Dos sentimentos, do nosso interior. Então, diante de Deus, você se torna transparente, você se abre, né? Você não vai com máscaras. Isso é muito interessante. E como o pessoal do meu canal está acostumado, e espero que o das Mangueiras também esteja acostumando aí com essa nossa boa prática, né? E o de quadra toda semana, também, né? De quadra também. Toda semana a gente destaca aqui a ilustração, a tirinha da lição da semana. Se não me engano, o Caleb, né? O Caleb, o desenhista do trimestre. Olha que interessante aqui, ó. Você tem ali um indivíduo falando um pouquinho com Deus, um balãozinho de fala pequeno. Então tá tentando conversar com Deus, aquela oração corrida, quem sabe, aquela oração formal, de manhã ali agradece pelo alimento, quem sabe em algum momento do dia fala rapidinho com Deus, mas à medida que o diálogo vai aumentando, ele vai se aproximando mais e mais do céu. Chega um momento que ele vai subir mesmo como Enoque, né? Enoque. Todos nós um dia subiremos como Enoque, ou como Moisés, ressuscitados, ou como Elias ou trasladados, né? Então, eu vejo aqui, não sei se o Caleb concorda comigo, né? Depois quem sabe vai ver e vai dizer, não foi bem isso que eu pensei. Mas o legal da tirinha é isso, ela promove, ela possibilita várias interpretações. E pastor, tem gente que vai aqui no comentário do canal e diz assim, olha, eu estava esperando ansiosamente pela tirinha, porque na minha classe eu uso também para começar o debate aqui, o diálogo, né? Então é um bom quebra-gelo, né? Perguntar para os nossos amigos das unidades de ação nas classes no sábado, o que vocês entendem dessa tirinha? O que será que o desenhista quis transmitir com essa ideia? Para mim, pelo menos, foi isso. Quanto mais eu amplio a minha experiência de oração, mais perto de Deus eu fico, e chegará um dia em que eu estarei tão perto de Deus que o caminho final será ir para a casa de Deus. Né? Verdade. Como aconteceu com Enoque, com Elias e com Moisés. E todos que estão lá, né? Ninguém que vai para o céu não está adaptado a orar. Imagina aí, se você nem ora, como é que você vai ficar na presença de Deus 24 horas durante toda a eternidade? É uma coisa a se pensar. E a lição é introduzida com a pergunta, como está a sua vida de oração? Você ora muito, você ora pouco, você valoriza? Então essa lição aqui, a oração na prática, é para nós, para que possamos crescer nesses aspectos. É a lição assim. Se oração é abrir o coração a Deus como se faz com um amigo, você acha que é correto você conversar com um amigo só pedir coisa? Não. Só repetir palavras, todo dia mesmas palavras? É estranho, né? Quando a gente encontra um amigo chegado, assim, um amigo bem daqueles assim do coração, a gente conta muita coisa para ele, não é? Uhum. A gente abre o coração, a gente compartilha experiências. E eu entendo que com Deus não deve ser diferente, né? É um relacionamento, né? Uhum. Enoque foi para a casa de um amigo, ele não foi convidado para a casa de uma pessoa que ele não conhecia, né? Exatamente. Então é isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Aí na parte de domingo a gente já tem de cara logo uma pessoa de muita oração, Elias. Quantas maravilhas, né, Deus fez através do relacionamento que Elias tinha com ele, né? E aí você tem também que ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele vai encarar Acabe, tudo com oração, ele se prepara e vai, e ele ora e resolve, mas tem um momento de dificuldade que ele está vencendo ali, mesmo após o Monte Carmelo. Um homem de oração também tem suas fraquezas, né? E o interessante na vida de Elias, a trajetória dele, que é uma história bem conhecida, mas um dos lados belos da Bíblia é isso aí, você pode revisitar as histórias, extrair lições delas dependendo do assunto, né? No caso aqui, oração. Já falamos de Elias em muitas outras lições, em contextos diferentes. Mas no caso específico de oração, Elias, um homem de fé, orou uma vez e não aconteceu, né? Pediu que descesse fogo do céu. Orou 2 vezes, não aconteceu. 3,
foram necessárias 7 orações, né? 7 pedidos a Deus para que aquilo acontecesse. E para mim, pastor, isso fala de perseverança, né? Perseverar em oração. Pode ser que você esteja pedindo já 10, 12, 13 anos a conversão de alguém, embora isso envolva também a liberdade de escolha da pessoa por quem se ora, né? Mas talvez você esteja pedindo alguma coisa para Deus há um bom tempo, mas quem sabe na sabedoria infinita de Deus, em sua soberania e em seu amor também, ele saiba que não é o melhor nesse momento agora. Nós temos que confiar, né? E Elias confiou e orou 7 vezes para que aquilo acontecesse. Porém, depois de ver um milagre tão grande, ele teve uma fraqueza, né? Temeu por sua vida, talvez o desânimo tenha se abatido porque ele queria ver mais pessoas convertidas com aquele milagre, no entanto, não foi o que aconteceu. Deus teve que mostrar depois, olha, Elias, não pense que é só você não, a última bolacha do pacote, né? Temos ainda mais 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Mas enfim, Elias, ele desanimou, teve sua fraqueza. Quem nunca? Né? Teve seus altos espirituais e depois uma queda, um momento de fraqueza, de dúvida. E aí, para finalizar essa reflexão sobre Elias, o interessante foi a resposta de Deus também para esse momento, né? Talvez Elias esperasse uma nova manifestação de poder com fogo, com terremoto, e não estava lá Deus, né? Deus aparece para ele, né, em uma teofania, num sussurro, numa brisa suave. Isso nos ensina, queridos, que Deus responde de formas diferentes, em momentos diferentes e no tempo de Deus, né? Então, perseverança, abertura para entender que a resposta pode vir do jeito que eu não esperava e confiança em Deus. Eu aprendo isso e muito mais coisas com Elias, com certeza. E é interessante que Deus sabia do momento que seu servo estava vivendo, né? E a lição comenta aqui, num dos parágrafos, diz assim: às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto. Mas em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Deus sabe quem nós somos, Ele ama-nos incondicionalmente, sabendo quem nós somos, que vacilamos, que temos dificuldades, e é por isso que Deus permitiu que essas fraquezas de Elias fossem expostas, e não é vergonha nenhuma reconhecer que nós somos seres humanos, né? E pastor, se Elias foi para o céu, né, por antecipação, como uma espécie de garantia, assim como eu gosto de pensar de Moisés, Enoque e Elias como aqueles primeiros que foram para o céu, e Deus, por meio deles, dando um recado para nós. Se eles puderam, vocês também podem. E os 3 tiveram... Enoque, temos muito pouco texto sobre ele, então não dá para saber muita coisa da vida dele. Mas Moisés e Elias sabemos bastante coisa, conhecemos suas falhas, suas virtudes, e se eles puderam ser redimidos e ir para o céu, nós também temos chance, né? Exatamente. E a vida deles foi marcada por momentos a sós com Deus, né? Em todos os momentos da vida. E aí a lição vai avançando e tem momentos que a oração parece que não vai ser respondida, né? E por quê? Eu anotei aqui na minha lição o seguinte: entre a nossa oração e a resposta de Deus está o fator tempo, que é bem diferente para mim e para Ele. Então, o que é tempo para Deus, né? Então, Deus tem... Jesus tem 2.000 anos que saiu daqui, eu acho que são 2.000 anos, ele disse que foi anteontem, que para ele 1.000 anos é como um dia. Então a gente tem que aprender. Então a lição vai agora trabalhar a questão de Ana, que vinha sendo humilhada toda vez que vinha para o culto, está lá em 1 Samuel 1, o marido dela, o Eucana, teve que arrumar outra mulher para dar continuidade, né, na vida social da família, etc. E agora ela estava sendo humilhada ali todo dia que ia para a igreja. E parecia que a oração nunca seria respondida. A lição diz assim: às vezes a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. Eu vou vencendo, vou me aproximando, vou me entregando, vou me esvaziando, né? E aí vem aqui um bate-bola que a gente pode fazer aqui, ó. Às vezes nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira que esperamos. Que orientações a Bíblia nos dá sobre isso? Primeira, achei isso aqui muito relevante. Olha que coisa legal. Vamos fazer aquele Vamos lá. né? Primeira. Busque a vontade de Deus, não a sua, né? E nós temos depois aqui a oração do Pai Nosso, na sequência, né? E assim, faça-se a tua vontade, né? E o próprio Jesus, quando ora, diz a mesma coisa, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes estamos buscando algo, né, em nossas orações,
que não corresponde talvez à vontade de Deus. Aham. E outra coisa, muitas vezes pensamos que a Bíblia ela seja como a lâmpada de Aladim e Deus seja o gênio. Então me aproxima, vou fazer uma oração aqui porque vai dar certo. Como se Deus estivesse preso aos meus caprichos. Não. E tem então, gente que trata Deus como bombeiro, né? Exatamente. Só chama quando pega fogo na vida. Exatamente. Não, a gente tem que ser amigo de Deus. E né? joga a E responsabilidade. quanto mais amigo de Deus e quanto mais contato com a Bíblia, mais temos condições de saber o que é da vontade dele. Uhum. Né? Porque se pedirmos conforme a sua vontade, ele fará. Exatamente. Então, você precisa conhecer a Bíblia para Exatamente. pedir coisas que estão de acordo com a vontade dele. Uhum. Né? E muitas vezes jogamos para ele toda a responsabilidade, seja o que Deus quiser. Quem nunca disse essa frase? Seja o que Deus quiser ou foi o que você quis, né? Aí a segunda é, considere suas motivações. Faça uma análise se realmente é justo o que você está pedindo, se é honesto. Terceira. Pergunte se há um pecado acariciado. Interessante, porque tem textos bíblicos que dizem, né? Uhum. Que se eu abrigasse o pecado no meu coração, por que Deus não atende nesse caso? Pense comigo agora, você que está assistindo aí. Se Deus te abençoar em pecado conhecido, quando fala assim, pecado acariciado, é aquele meu pecadinho que eu gosto e eu mantenho, né? Então é o acariciado, é o mantido. Se Deus te abençoar em pecado, você não vai ter motivação nem para mudar de vida. Uhum. Então Deus não pode, não é que Ele não queira, Ele quer, mas eu preciso abrir o caminho para ir para as bênçãos, né? Que o caminho correto é esse, por isso você está sendo Exato. abençoado. Então se Deus te abençoar no caminho errado, você não vai querer sair dali, vai achar até pior, né? Vai achar até que Deus está te abençoando no erro. Exatamente. E aí não funciona desse jeito. E aí vamos lá, permaneça em Deus, em sua palavra. O que mais? Ore com fé, confiando. Isso. Semana que vem o tema vai ser fé. Então não perca, né? Exatamente. Examine se o seu coração está humilde ou orgulhoso. Uhum. Persevere, olha Elias, 7 vezes, né? Exatamente. Perseverança. Outra coisa importantíssima, perdoe os outros para deixar o canal aberto das bênçãos E lembre-se de que Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Não sei se eu já falei aqui de uma ilustração que eu gosto muito de usar. Acho que já falei. Se já falei, me perdoe, porque eu vou repetir. Aquela ilustração de que quando você está no metrô e de vez em quando o trem para do nada embaixo da terra e você não sabe o que aconteceu, não faltou energia, não furou pneu, porque nem pneu tem, parou. De repente ele volta a andar como se nada tivesse acontecido. O que acontece é que o pessoal da central de comando, que vê todas as linhas, conseguem ali avaliar se há algum perigo. Uhum. Quem sabe uma condução vinha na direção, eles tiveram que parar essa aqui para que ela passasse. Enfim, quem está na central de comando vê tudo. Quem está no trem vê só o arredor dele, verdade. O entorno dele, né? Então Deus, pense assim, Deus está na central de comando. Deus vê o universo, cada vida, cada circunstância, cada situação. E Ele, muitas vezes, pode até parar a nossa vida, né? Parar o nosso trem da nossa vida. Pode acontecer uma doença, acontecer um percalço, um revés, mas temos que lembrar de que pode ser Deus operando para a nossa salvação, né? Então confie naquele que vê tudo, todos os ângulos, todas as possibilidades, porque Ele está no trono do universo. Muito bem. E aí a gente chega ao Pai Nosso. O Pai Nosso é uma resposta a uma solicitação dos discípulos, né? Porque eles viam Jesus ocupado o dia todo, mas começando o dia com Deus, de madrugada, cedo, passava a noite orando, e eles achavam interessante isso. Talvez você também observe alguém que tem uma vida de oração e você deseja fazer assim. Aí vem o Pai Nosso como resposta, né? Jesus foi dando passos para que a oração fosse mais dinâmica e não fosse só de 1 minuto, de 1 segundo. Então ele foi falando ali do Pai Nosso que está no céu, de enaltecer a Deus, de santificar o nome de Deus, de colocar a vida na mão de Deus, de depender de Deus. E se criou uma estrutura, né, maravilhosa de oração. Essa é a resposta do Pai Nosso. Jesus mostrou então, respondeu aos discípulos como se deveria orar. E o interessante é que eles estavam ali percebendo que a vida de oração de Jesus é diferente. Uhum. A dos fariseus, não vamos dizer que todos eram assim, obviamente que havia bons fariseus também, né? Tanto é que nós temos depois Nicodemos, Arimateia se convertendo, né? Mas de modo geral eram orações formalistas, palavras talvez repetidas, né? Quase como rezas, né? Uhum. E aí Jesus não, ele ficava horas e horas, né? Ali prostrado, no jardim. Que tipo de oração era aquela que ele fazia, né? Como era essa oração de Jesus? Como ele conseguia orar por horas e horas, né? Quando a gente consegue talvez por alguns minutos, muitas vezes. E aí eles pediram, Senhor, ensina a gente a orar como o Senhor ora. E Jesus não dá assim uma oração que tem que ser repetida todo o tempo, né? Não é uma reza também. Ele dá um modelo. Ele diz assim, olha, vocês podem orar desse jeito. Primeiro, reconhecer a santidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira parte da oração, reconhecimento de quem é Deus. E por que tem que ser assim?
porque você está dizendo para Deus, ou melhor, está dizendo para o seu problema que você tem um grande Deus. Exatamente. Né? Então, primeiro você glorifica a Deus, você enaltece Deus para lembrar você mesmo de que seu Deus é grande. Santificado seja o teu nome. Aí você expressa o desejo que deve ser o de todos os cristãos, que muitas vezes nem sabem que são adventistas. Porque a oração do Pai Nosso é adventista. Venha o teu reino. O que é isso? É o advento. É a volta de Jesus. Por isso que eu falei assim, né? É uma oração adventista. Nesse sentido, de que logo depois virão os meus problemas pessoais, minhas necessidades. Mas se eu clamar pela volta de Jesus, tudo isso vai ser resolvido logo. Então, eu devo amar a volta de Jesus. Depois vem as necessidades aqui mundanas, né? O meu pão, a minha roupa, a minha casa, as minhas necessidades materiais. E o pedido de perdão. Perdoa-nos, como nós temos perdoado. Exatamente, mantendo o canal aberto. Eu nunca fecho o canal. Né? Isso aqui é maravilhoso. E aí, alguns ingredientes a lição vai trabalhar que são importantes, né? Você tem o louvor, você tem a confissão, você tem os pedidos e ações de graça. Tudo isso deve compor uma oração consistente, uma oração de relacionamento, uma oração que não está focada em pedidos pessoais, né? E aí a lição vai trazer Daniel, o modelo da oração de Daniel, que vai ter ali confissão, vai ter súplica, vai ter exaltação do nome de Deus. E também aqui dá para a gente fazer um ping-pong aqui também, ó. Sem dúvida. Primeiro aspecto, louvor. Louvor é a adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Por isso eu louvo. E a próxima? Confissão e perdão. Interessante, hein? Daniel é um homem santo, mas ele se reconhece pecador. E a Bíblia não revela o pecado dele. Exatamente, né? Daniel, José... Ele se coloca como o povo também. Eu vejo assim, o amor de Daniel pelo povo de Deus. Eu enfatizo sempre isso, né? Como os homens de Deus, líderes, profetas, amavam a igreja. Você ama a igreja ou você se coloca acima e julga os demais, né? Daniel era um homem de Deus, mas ele se coloca com o povo de Deus e diz, nós pecamos. Estava junto. Exatamente. Então reconhecer o pecado e pedir perdão. Olha que maravilha. Pedidos. Quais desafios você está enfrentando? E é interessante que se você começa o dia com oração, Deus não é o último, Ele é o primeiro, antes de você buscar o médico, antes de você buscar o arquiteto, o agiota, o gerente do banco, né? Você buscou primeiro Deus. Olha que coisa. Então, quais desafios você enfrenta em qualquer área da vida? Conte logo para Deus logo cedo. E o último? Ação de graças. Pastor, que interessante, né? Daniel orando 500 anos antes de Jesus nascer, ora uma oração, né? Profere uma oração muito semelhante ao Pai Nosso. Né? Reconhece a Deus, pede perdão, pede pelo povo, pede pela libertação, enfim. É uma oração muito bonita. E se você não leu ainda, hein? Dá tempo, tá? Está começando a semana só ainda. Leia lá, tome um tempinho da sua semana aí para ler Daniel 9, a parte da oração. Você vai achar muito bonita essa oração de Daniel. Pronto, e a lição de quinta-feira foi reservada, eu gostei dessa parte de quinta-feira, ela foi reservada para perguntas frequentes, que todo pastor responde, né? Então nós vamos responder algumas perguntas que chegam aqui. A primeira, por que orar se Deus já sabe? Você já questionou isso? Como é que eu vou falar com um ser que é onisciente, ele sabe tudo, por que é que eu vou falar? Não é por minha causa, não é por causa dele, desculpe, é por minha causa. Eu preciso reafirmar primeiro quem eu sou, que eu sou um pobre pecador independente, e quem ele é. Eu coloco Deus no lugar dele e eu no meu lugar. E assim eu tenho esse relacionamento. Tem uma próxima pergunta aí, Michel? Não, pastor, ainda tem um detalhe aqui, ó, caminho a Cristo, né? Ela diz assim, a oração não faz Deus baixar até nós, né? Ela faz a gente subir até Ele. Exatamente. Então, na verdade, no processo de orar, você cresce espiritualmente, você se desenvolve espiritualmente, né? Pastor, você já tem filhos também, passou pela mesma experiência que eu tive 3 filhos, né? Então, vivi isso 3 vezes também. Quando eles vinham da escola, pequenos, né? Ansiosos para contar o que aconteceu, aquela conversa de criança que você já sabe tudo praticamente, né? Mas não é gostoso ouvir? É verdade. E eu sempre fiquei pensando assim, se eu gosto de ouvir meu filho, mesmo que ele fale coisas que eu já sei, imagina Deus que é nosso Pai Celestial. E a gente perguntava, né? Perguntava, sim, fala para mim, conta. Como é que foi? Né? Sim, e você aprendeu o quê? E como é isso? São coisas de crianças, né? Coisas infantis, mas eu penso assim que Deus nos vê como crianças também, não importa a nossa idade, e eu imagino que Deus gosta também de nos ouvir, mesmo que saiba tudo, mesmo que Ele seja onisciente, né? E o grande exemplo é Adão, né? Que Deus pergunta onde está, e Deus não sabia, Deus sabia onde ele estava. Outro ponto importante é por que orar quando tudo vai bem. Por que é que eu preciso? Está tudo bem, a oração parece, como você falou, de bombeiro, só quando está pegando fogo. É o extintor, não.
para minha autossuficiência. Eu tenho que entender que eu sou dependente dele, né? E tenho que estar com ele louvando, agradecendo também. E pastor, se Jesus, que era o Filho de Deus, né? O Deus eterno, tomou tempo para orar, quem sou eu para achar que não devo orar, né? Eu que sou um miserável pecador mortal, né? Como assim achar que quando tudo vai bem eu não vou orar? Não, a oração não é, repetindo, né? Não é só pedir, é conversar. E para você ter fé, que é o tema da semana que vem, você precisa conversar com Deus. É verdade. E a gente tem outras perguntas aqui, você tem na lição, mas eu quero ficar com a última agora, por causa do tempo. Como devo ouvir? Muitos pensam na oração como um monólogo. Eu fui adaptado a isso, então chego num lugar de oração, eu falo, depois que eu acabei eu vou embora. Imagine nós dois aqui, se eu chegasse, falasse, lhe fizesse várias perguntas e fosse embora e você não tivesse direito de resposta, nem réplica, nem tréplica. E Deus muitas vezes fica assim, com pessoas que só falam e não ouvem. E algumas pessoas me procuraram dizendo assim, pastor, Deus nunca me responde, ora o Senhor. Eu digo, não, é porque você não dá tempo para ele responder. Você já parou para ver isso, já pensar nisso? Fale, agora fique em um momento da sua oração em silêncio e Deus te responderá. E pastor, é importante também a gente destacar um ponto aqui que a lição traz para nós, a diferença entre meditação cristã e meditação transcendental, por exemplo. Esvaziar a mente. Exatamente, né? Olha só o que diz aqui, ó. A forma mais evidente e segura de ouvi-lo, de ouvir a Deus, é unir oração ao estudo da Bíblia. A oração é você falar com Deus, a Bíblia é Deus falar com você. Ele traz aqui as orientações para a sua vida, né? No momento devocional. Evite esvaziar a mente ou ouvir apenas os seus próprios pensamentos, em vez de buscar nas Escrituras a voz de Deus. Tem muita gente que, ao meditar, acha que tem que esvaziar a mente e tentar se conectar com o seu eu interior. Sabe o que ele encontra lá? Vazio. Vazio. Porque está buscando no finito respostas que só o infinito pode trazer. Então, a meditação cristã é encher a nossa mente com as coisas de Deus. É bem diferente dessa ideia de esvaziar. Exatamente. E você? O que é que você achou do tema de hoje? Se sua vida de oração ainda não deslanchou, comece com pequenos momentos, aumentando o tempo. E se você não tem conteúdo para orar, deixe Deus falar. Fique de joelho o tempo que for necessário e ouça a voz dele, porque ele quer falar com você e com todos os que a ele se chegarem com fé. Você pode orar, Michel? Posso sim, pastor. Uma última coisa só, orai sem cessar. Né? É uma das orientações que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos dá. Então note, você não precisa só, não deve só orar pela manhã, quem sabe para sair para o seu trabalho e depois deixar Deus no quarto. Não deve só reencontrar à noite para orar antes de dormir. Ore sem cessar. Você está no ônibus, você está na fila do banco, você está lavando louça, você pode estar conversando com Deus em comunhão com Ele. Então a oração é essa conexão com o céu que deve ser ininterrupta. Vamos orar? Amado Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por mais essa lição tão bonita, tão importante, que nos faz recordar a importância de termos uma vida consistente de oração. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais vontade de orar. Ajuda-nos a orar como Jesus, como os gigantes da Bíblia, como Daniel, como outros tantos, né, Neemias, orações que estão ali registradas, não como um modelo para repetição, mas como um exemplo para nossa motivação, para termos uma vida de oração real. Dá-nos a tua paz, Senhor, e abençoa a nossa semana, que a gente viva à luz desses ensinamentos que temos aprendido. Nós oramos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Michelson. Muito obrigado você que esteve conosco e até o nosso próximo episódio. Até lá.